Olá, seja bem-vindo ao dia 269 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos juntos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel 22, iremos a Gálatas no capítulo 2, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 29 e finalizando a leitura de hoje, nós vamos a Salmo 78. Porém, Salmo 78, ele possui 72 versos. Hoje nós faremos a leitura inicial do verso 1 até o verso 37 e amanhã nós finalizaremos essa leitura. Então lembrando, Salmo 78, a partir do verso 1 até o verso 37 hoje, e amanhã nós finalizaremos essa leitura. Aqui em 2 Samuel 22, nós vamos encontrar o cântico de louvor de Davi. Vamos a essa leitura do cântico de louvor de Davi? Diz assim, 2 Samuel 22. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro. Chegou aos seus ouvidos, a terra abalou-se e tremeu. Os alicerces do céu estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva, fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor. Com um forte sopro de suas narinas, nas alturas estendeu as mãos e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos. Me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele. E guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me, segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, perante ele. Ao fiel te revelaste fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso tu revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o meu Deus, cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é meu escudo, e para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem revela, quem reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, e a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegue os meus inimigos e os derrotei. Persegui os meus inimigos e derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeram que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia o que salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra.
esmaguei e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim como me ouve, me obedece. Todos eles perderam as coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o meu Deus, que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Deus, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e com seus descendentes para sempre. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós faremos a leitura de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele fala que ele foi aceito pelos apóstolos, e também Paulo repreendendo Pedro. Vamos a essa carta do apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, diz assim, em Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante dele do evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos circuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam as mãos direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, ministro de pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, pelo meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos agora à leitura lá no livro do profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, nós faremos a leitura hoje no capítulo 29 do profeta Ezequiel. Aqui, nessa leitura, nós podemos acompanhar que o profeta Ezequiel, ele profere uma profecia contra o Egito. Vamos ler essa meditação e essa profecia que veio para o profeta Ezequiel.
para proferir contra o Egito? Diz assim as Sagradas Escrituras, Ezequiel 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Eu sou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde o Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum homem, nenhum pé de homem ou pata de animal os atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio às terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos, entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano, o Senhor: a fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhadas. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao seu alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde, e será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu os farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade, por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do Egito, do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou dar ao Egito, ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como um pagamento para os seus exércitos. E eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e seus exércitos fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Vamos à nossa última leitura de hoje, que está aqui em Salmo 78. Eu lembro você que hoje nós iremos até o verso 37 dessa leitura do Salmo 78. É um salmo, um poema escrito pela família de Asaf. Vamos à leitura desse poema? Diz assim, Salmo 78, verso 1. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos.
Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, para que com Deus e com gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que tinham feito, as maravilhas lhes tinham mostrado. Ele fez milagres diante de seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, ele os guiou como uma nuvem de dia, com a luz de fogo de noite, prendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir águas como um rio, mas contra ele continuaram a pecar. Voltando-se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo que desejavam comer, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir a carne do seu povo? O Senhor ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo dele. Mas, antes de saciarem o seu apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando e não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias dele como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e voltavam-se de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor, e com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, e o coração deles não era sincero e não foram fiéis à sua aliança. Finalizamos aqui hoje, no verso 37, a nossa leitura. Se Deus nos permitir, amanhã finalizaremos todo esse Salmo 78 a partir do verso 38. Que Deus nos acompanhe, nos guarde e faça brilhar a luz dele sobre os teus caminhos e que ele faça a graça dele abundar sobre a tua vida. Se ele nos permitir, retornaremos amanhã com mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá. Obrigado pela companhia.